Olá, consumidor! Está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Todas as semanas temos a preocupação de trazer temas que reforçam a nossa missão e causa da promoção dos deveres e defesa dos direitos dos consumidores de Cabo Verde, porque uma nação com consumidores instruídos que atuam de forma consciente só tem a ganhar. Com a certeza de que vai continuar na nossa sintonia, avançamos com as notícias, dicas, casos e esclarecimentos da emissão de hoje. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO visita BNT-SA com a campanha Preço na Prateleira. Em entrevista para a ADECO, o associado Lino Monteiro fala da proteção e direitos do consumidor na Ilha de Santiago e do Índice de Consumo Essencial. Em informação jurídica, informe sobre o direito ao atendimento no banco de urgência e a utilização da máscara obrigatória. Em Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, saiba o que aconteceria se as bolsas de plástico fossem completamente proibidas. No Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o direito à formação e à educação para o consumo. Minuto do Consumidor sobre produtos e serviços não solicitados. A ADECO responde a dúvida sobre o defeito de rotulagem invisível em produtos. Em Educação Financeira, aprenda a cuidar das finanças. Consumo consciente. No Carnaval, eu cuido do meu destino. Saiba como praticar um turismo sustentável. Por último, a importância de associar-se à ADECO. A ADECO segue com as ações da campanha Preço na Prateleira, que tem o objetivo de conscientizar e exigir que fornecedores e prestadores de serviços afixem o preço nas prateleiras ou pressários, cobrem o preço menor em caso de conflito e respeitem o direito do consumidor à informação. E desta vez visitou a direção do estabelecimento do BNT-SA. No dia 31 de janeiro, uma equipa da ADECO, encabeçada pelo vice-presidente e jurista Éder Brito, reuniu-se nos escritórios do BNT-SA em São Vicente, com a administrativa Sheila Almeida, o comercial Roberto Carlos e o marqueteiro Elíser Rodrigues. Durante o encontro, o vice-presidente da ADECO expôs os objetivos da campanha e explicou o que diz a legislação sobre a obrigatoriedade de disponibilizar todas as informações e preços relativos aos produtos, bem como da multa pelo não cumprimento da legislação. O comercial do Ben de Lima, Roberto Carlos, confirmou ter havido constrangimentos com a atualização dos preços nos últimos tempos devido ao desfasamento de produtos, mas que criaram um sistema interno para solucionar esses problemas e, quando se dão esses casos, o cliente não paga o preço errado, mas sim o da prateleira. O encarregado de marketing, Eliezer Rodrigues, acrescentou que fizeram investimentos adquirindo material para controlar melhor a atualização e colocação de preços, principalmente nos mini-mercados, onde maiormente ocorrem esses problemas. A administrativa Sheila Almeida concluiu dizendo que atualmente se encontram numa correria para acompanhar as variações de preços e evitar constrangimentos, porque além de serem fornecedores, também são clientes e sentem na pele em outros lugares, pelo que a empresa é sensível à questão. No final da reunião, o jurista Éder Brito recordou e advertiu sobre a necessidade de cumprir a lei de defesa do consumidor, informando-o e evitando práticas como a especulação de preços. E todos concordaram com a importância de ações como a campanha Preço na Prateleira. O associado e representante da ADECO em vários conselhos consultivos, Lino Monteiro, esteve de visita em São Vicente e falou conosco sobre a sua percepção da proteção e direitos do consumidor na Ilha de Santiago e comentou os valores do Índice do Consumo Essencial que a ADECO tem levado a cabo até agora em São Vicente. Senhor Lino, bem-vindo ao programa da ADECO. Como o senhor, enquanto sócio da ADECO e consumidor residente na Ilha de Santiago, como avalia a proteção dos consumidores na Ilha de Santiago, em particular na Somada e na cidade da Praia? Sim, e a proteção dos consumidores na Ilha de Santiago em geral e na Praia e na Somada em particular merece que tenhamos mais atenção na educação das pessoas
no sentido de conhecer o direito do consumidor. Neste momento, eu posso dizer sem receio de errar, que a maioria das pessoas não sabem quais são os direitos que lhes assiste como consumidor. De modo que este é um trabalho da sociedade e também da DECO como membro dessa mesma sociedade. Infelizmente, a maior parte das pessoas, porque não conhecem o direito do consumidor, não aderem à DECO e não exercem esse direito. De modo que eu posso dizer que há uma grande carência neste domínio, na Ilha de Santiago em especial, em Assumada e na praia, na medida em que vemos muitas vezes situações em que a própria saúde da pessoa, do consumidor, está em risco. E eu cito alguns casos. Nós vemos, por exemplo, a venda de produtos químicos sem rótulo. Ou melhor, sem rótulo em português. As pessoas compram um produto para matar barata e ratos, etc, etc. E, no entanto, não sabem a dose a aplicar e nem sabem qual é a composição do produto. Isso é um risco enorme. Contamina em casa, contamina a água, contamina os alimentos e então para as crianças é um grande perigo. Nós assistimos muitas vezes à venda de produtos em que o peso não... a venda em balanças que não merecem nenhuma confiança. Mas a situação é assim, as autoridades não atuam, a sociedade também não reivindica e ficamos nisso. Portanto, isto é um pequeno exemplo. Isso para não falar do domínio da venda de carnes que se faz na rua, sem as mínimas condições de higiene, e as pessoas compram. Compram justamente porque não têm esse conhecimento. De modo que neste domínio há muito trabalho a fazer, quer das autoridades públicas, quer das associações como a DECO. Infelizmente, e repetindo, as pessoas não conseguem compreender a importância de se associar à DECO. Não sei se o senhor tem estado a acompanhar o ICE, Índice de Consumo Essencial, que a DECO desenvolveu e que está praticando há 6 meses na Ilha de São Vicente, que vem sendo analisado principalmente o aumento dos preços dos alimentos, serviços essenciais também, que na última avaliação que foi feita em dezembro, um adulto saudável em São Vicente precisa de 21.000 escudos para sobreviver e cobrir todas as despesas básicas. Isso na realidade de São Vicente, para futuros avanços do ICE. Na Ilha de Santiago, como o senhor aconselharia introduzir essa ferramenta na Ilha de Santiago? Eu li essa informação e até fiquei curioso sobre o método utilizado na formação. Quer dizer, qual foi o caminho percorrido para atingir os 21.000 escudos. E eu suponho que este montante está quase que representa a média nacional, exceto a Ilha do Sal, onde os preços são muitíssimo mais elevados, um bocado a Boa Vista, mas também em contrapartida a Ilha do Maio, do Fogo, da Brava, onde o custo de vida é menor. Mas eu acho que representa, de facto, a média nacional. Está próximo. Mas, de qualquer maneira, é uma iniciativa muitíssimo boa. Porque, enfim, isso entrando um bocadinho noutra matéria, o custo de vida em Cabo Verde é extremamente elevado, comparando com o salário com o salário mínimo nacional. Portanto, em São Vicente o salário mínimo são 14 contos e uma pessoa tem um déficit à partida de 7.000 escudos, que é muito. É 50%. Portanto, é um problema de facto que há que encarar. Mas do outro lado, isso já entramos na área da política, do outro lado,
nós temos que ver como financiar esse salário. Portanto, aqui temos que aumentar a formação, aumentar a produtividade, selecionar aquilo que vamos produzir e oferecer como serviço para que, de facto, se possa pagar esse montante. Comparando com os países, por exemplo, aqui vizinhos, eu vejo um imigrante da Guiné-Bissau, guarda noturno, com 15 contos de salário, ele consegue, viver mal na praia, mas manda dinheiro para a Guiné e lá constrói uma casa. E só para ver que dentro desta sub-região africana, ainda Cabo Verde consegue pagar muitíssimo mais. E isso tem efeito na competitividade que nós vamos enfrentar. Portanto, isso é um leque de problemas que deveria merecer um estudo atento do governo para ver que caminhos que Cabo Verde deve trilhar para dar bem-estar a todos os cidadãos. Na semana em que celebramos o Dia Mundial do Doente e o lema para este 11 de fevereiro é Trate bem dele, ou seja, do doente, informe sobre o seu direito ao atendimento no banco de urgências e a utilização obrigatória de máscaras, com o jurista Éder Brito em Informação Jurídica. Tem ocorrido casos de pacientes que têm se dirigido à urgência dos hospitais e são flagrados com a informação de que o uso da máscara continua a ser obrigatório nos serviços, nas instituições que prestam serviços de saúde, quer públicas, quer privadas, como clínicas de saúde, centros de saúde e hospitais. Neste sentido, os utentes, os pacientes, acabam por não serem atendidos, uma vez que não têm a máscara em mãos. Porém, alguns pacientes têm reclamado que as farmácias já não têm vendido máscaras com a mesma regularidade como vendiam, ou seja, já não têm o produto para venda com a mesma frequência que tinham anteriormente. Portanto, está cada vez mais difícil de encontrar uma máscara quando se é negado o direito de ser atendido por não ter a máscara. A DEC começa por informar que em setembro de 2022 o governo desobrigou a utilização de máscaras nos sítios fechados, como nos transportes públicos, nos espaços de atendimento, como bancos, como agências da Eletra, por exemplo, ou seja, já não é obrigatório. Porém, desde setembro, nos serviços de saúde, ainda é obrigatória a utilização das máscaras. Por isso, o paciente tem de ter sempre em questão que é obrigatório a utilização nesses serviços. Portanto, temos sempre de ter ainda uma máscara em casa. Temos ainda de ter as máscaras. Não podemos simplesmente ignorar as máscaras por enquanto, porque ainda é necessário se precisarmos de nos dirigir ao centro de saúde, à urgência do hospital em geral e a outros serviços de saúde, como as clínicas privadas. Porém, a questão que se põe é o seguinte: imagine uma pessoa que chega à urgência em estado grave, em estado de doente e precisa ser atendido imediatamente, mas não tem uma máscara. O que é que o utente pode fazer? Ele não será atendido? A ADEC entende que não. A ADEC entende que este não é o caminho. Apesar de não ter uma máscara, o direito ao atendimento é um direito que se sobrepõe a qualquer outro direito em termos de saúde. E é neste caso, um caso que é excepcional, porque o paciente está num estado que precisa de um atendimento urgente, não vai lá para fazer uma triagem, para saber o que tem, mas está num caso iminente, de iminente situação de desconforto, uma iminente situação de doença que precisa ser atendido, não lhe poderá ser negado o atendimento. Neste caso, a ADEC defende que o próprio serviço de urgência poderá ter sim máscaras para entregar ao paciente e não lhe negar
o atendimento. Mas isso somente nesses casos mais graves, porque não podemos, obviamente, pôr sempre a responsabilidade no serviço prestado, porque a informação está a veicular em Cabo Verde desde setembro. E como consumidores, porque a quem é prestado um serviço de saúde também é consumidor, como consumidores temos de procurar a informação, temos de procurar estar informados relativamente às situações do dia a dia, relativamente aos serviços prestados, relativamente aos nossos direitos, relativamente aos nossos deveres. E nesse caso a utilização da máscara ainda é necessário nos serviços de saúde. E isto está a ser informado desde setembro de 2022. E não podemos alegar a falta de informação, neste caso concreto, por não ter uma máscara e querer ser atendido. Quando a nossa situação de saúde não é emergencial, quando a nossa situação de saúde não é iminente, que possa pôr em causa a nossa saúde. Portanto, usemos as máscaras, tenhamos máscaras em casa. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeiro. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. O que aconteceria se as bolsas de plástico fossem completamente proibidas no país? Já pensou sobre isso alguma vez? É que as bolsas de plástico estão no topo do lixo produzido em Cabo Verde e no mundo, afetando os nossos bolsos e, pior ainda, colocando em risco o nosso planeta. Saiba mais sobre o tema com a bióloga Kelly Rocha em Consumidor Sustentável que tu usa a bolsa de plástico, um projeto financiado pela Embaixada de França em Cabo Verde. Olá, consumidor! Seja muito bem-vindo à nossa rúbrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico. Desde 1970 que as bolsas de plástico foram introduzidas no mercado, elas se espalharam por todo o lugar ao ponto de se tornarem parte de nós na nossa vida moderna. Mas já pensou o que aconteceria se as bolsas de plástico fossem completamente proibidas no país? É importante refletir sobre isso, pois as bolsas de plástico são uma parte considerável dos resíduos e, quando invadem o meio ambiente, ameaçam tudo à sua volta. Para além disso, ainda deve-se considerar que, pelo plástico ser um material resistente e com alta durabilidade, representa um problema no presente e no futuro também. O objetivo de retirar as bolsas de plástico de circulação seria para diminuir os resíduos de plástico gerados e a principal vantagem desta ação iria refletir na preservação do meio ambiente, dado que poderia diminuir a poluição marinha e terrestre, para além da poluição visual que salta à vista diariamente. Bolsas, ou parte delas, a voar por tudo quanto é espaço, espalhadas pelas ruas, presas em árvores ou à berma das estradas. Outra vantagem relevante seria no âmbito econômico. Sabia que, em média, cada pessoa utiliza 66 bolsas de plástico descartáveis em apenas um mês? Consegue imaginar o impacto disso no seu orçamento mensal? As estatísticas apontam que anualmente você gasta 7.920 escudos em bolsas que serão utilizadas uma ou duas vezes e depois deitadas fora.
Se trabalharmos para retirar as bolsas de plástico de circulação e substituímos-las por opções que causam menos danos à natureza, estaríamos a trabalhar para melhorar a questão ambiental, não só em Cabo Verde, mas no mundo. Contudo, sabemos que encontrar alternativas sustentáveis é um desafio, mas acreditamos que isso pode ser ultrapassado se fizermos um pequeno esforço diário. A proposta que se deixa é apostar nos 5 R's do consumo sustentável: recusar, reduzir, reutilizar, repensar e, por último, reciclar. Eu explico como aplicá-los no próximo episódio, por isso, não percam. Colabore, porque nós protegemos aquilo que amamos. É direito do consumidor receber formação e educação para poder conhecer os produtos e serviços e fazer melhores escolhas de forma consciente e responsável. Conheça os seus direitos e deveres de cidadão consumidor com a jurista Janils Oliveira. O consumidor tem direito a receber a informação e a educação para o consumo, por forma a poderem conhecer a qualidade e as características dos bens fornecidos, dos serviços prestados e dos direitos transmitidos, e estarem aptos para optarem no processo de negociação ou aquisição, ou seja, a formação e educação para o consumo permite que o consumidor avalie criticamente a informação recebida e possa utilizá-la na tomada de decisões. A educação para o consumo é indispensável para que possa aumentar o seu nível de consciência e, assim, possa enfrentar as dificuldades do mercado de consumo. É através dessa educação que o consumidor estará assegurando a sua liberdade de escolha. Conhecer os próprios direitos é fundamental para fazer escolhas conscientes e receber exatamente o que comprou, evitando o desperdício de dinheiro, o risco à saúde e à segurança, e também evitando o conflito de consumo. Imagine que alguém lhe preste um serviço ou empurre um produto que não solicitou e o obrigue a pagar pelo mesmo. Saiba se é dever ou não do consumidor pagar por produtos e serviços não solicitados em Minuto do Consumidor, com Simone Delgado. É uma prática mais comum do que imaginamos: o envio de produtos sem a solicitação ou a realização de um serviço não autorizado pelo consumidor. O tema do Minuto do Consumidor de hoje é sobre produtos e serviços não solicitados. E então, será que nesses casos existe a obrigação do consumidor em pagar? A Lei de Defesa do Consumidor Cabo-Verdiano, a Lei nº 88/5/98 de 31 de dezembro, no seu artigo 11, deixa bem claro que o fornecedor de bens ou prestador de serviço deve, tanto nas negociações como na celebração de um contrato, informar de forma clara e objetiva o consumidor, nomeadamente sobre as características, a composição e preço do bem ou serviço, bem como sobre o período de vigência do contrato, garantias, prazos de entrega e assistência após a conclusão do negócio jurídico. Ou seja, o consumidor não deve pagar por um produto ou serviço que não tenha solicitado ou sequer tenha sido informado por parte do fornecedor ou prestador de serviço. Em caso de dúvidas, procure a ADECO através da nossa sede ou nas nossas redes sociais. Um consumidor contatou a ADECO porque, ao chegar com as compras do supermercado em casa, deparou que o rótulo de um produto que tinha comprado não era visível, pelo que quer saber o que fazer e qual o seu direito nesse caso. A ADECO responde com a jurista Janils Oliveira. Todo consumidor tem direito a receber informação, geral e particular, sobre todos os bens oferecidos no mercado pelo fornecedor, para o consumo ou aquisição. Isto é, a informação sobre características, composição e preço do bem devem ser transmitidas de forma clara e objetiva, para que o consumidor não seja induzido em erro na aquisição do bem, ou o consumidor possa fazer uma escolha acertada do bem que quer adquirir. As informações nutricionais presentes nos rótulos dos alimentos devem ser de forma clara, simples,
bem visíveis e de fácil compreensão, para assim auxiliar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais conscientes. Os consumidores devem ser adequadamente informados sobre a natureza, composição, quantidade, prazo de validade, condições de conservação e utilização dos gêneros alimentícios. É direito do consumidor receber informação sobre o produto alimentício que vai adquirir através da rotulagem nutritiva e, na sua falta, enquanto cidadão, denuncie a entidade competente pela fiscalização, neste caso, a AERIS, entidade reguladora independente da saúde, e, em caso de dúvida, esclarecimento ou reclamação, contacta a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, as gajas já se cá. Meu Deus, justo nessa altura, não sei o que é que me tem a fazer. Toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortada que me tive a pagar. E nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar. Que os materiais de escola que os meninos vão comprar. Para um O que é que não te fazer resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia, já estamos. A gente vai passar lá na DEC, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já não está a conseguir. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou para lá na Boa Vista. Está direito, e vocês lá? Não está direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, vou ter que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à DEC, comadre. Desde que começou de ser gabinete de orientação financeira, bairro para nos dar uma organizar dinheiro, te fazer orçamento familiar, e assim muito usar dinheiro com mais responsabilidade. Tenta poupar bocadinho. A ser, mas não estou a gabinete de orientação financeira uma grande ajuda. Eu devia fazer encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está com assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da DECO. Não, isto a fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da DEC agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá a poupar. A eu poder associar e pagar aquele sem escudo para mês. Então também entrei em contato na ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, tua família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na DECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no Gabinete de Orientação Financeira para um consumo mais sustentável. É preciso cuidar das finanças para evitar gastos não planeados e dívidas que certamente irão tirar a sua tranquilidade. Aprenda como com Herman Freire em Educação Financeira. Cuida-te das finanças. Administrar bem as finanças exige renunciar a algumas coisas, mesmo que por um tempo determinado. É melhor esperar no presente do que ter problemas financeiros no futuro. Por isso, estar organizado financeiramente ajuda-te a cuidar das finanças e prepara-te para qualquer eventuais problemas. É preciso cuidar das finanças para evitar gastos não planeados e dívidas que certamente irá tirar a sua tranquilidade. Sempre falamos da importância de cuidar das finanças. No entanto, por desleixo e descuido da organização financeira, tornamos-nos vulneráveis às compras impulsionadas pela publicidade, que leva-nos a gastar mais do que deveria. Quanto mais você entende e conhece as suas finanças, mais fácil fica estabelecer suas prioridades
e cortar gastos e exagero. É de lembrar que a inflação continua a subir. É melhor estar mais alerta nas tuas finanças. É necessário encontrar um método que te ajude a ter organização financeira e disciplina no controlo do seu dinheiro. Então, para começar a organização financeira, divida o seu salário líquido em 3 partes: necessidades básicas, reserva de emergência e gasto supérfluo. E sempre estipule quanto se pode gastar nas compras de necessidade básica e supérfluo. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Quanto maior a festa, maior é a tendência de consumo e, consequentemente, a produção de lixo. É claro que o Carnaval, um dos maiores espetáculos de Cabo Verde e do mundo, não foge à regra. Mas podemos mudar isso. Basta praticar um turismo sustentável e cuidar do seu destino no Carnaval. Saiba como com Kathleen Silva em Consumo Consciente. O Carnaval é a festa popular atualmente mais esperada pelos cabo-verdianos aqui e na diáspora. Essa folia reúne pessoas de todo o país e incentiva o turismo nas principais regiões carnavalescas. Nessa época do ano, há um consumo exacerbado de bebidas, de comida, produzindo um volume adicional de lixo, de fantasias que na maioria das vezes não é utilizada no resto do ano e acabam virando resíduos. Por isso, viajante que me está a escutar, você deve preservar o local que te recebe e praticar um turismo que respeita o meio ambiente, que favorece a economia local e o desenvolvimento social e económico das comunidades para onde você viaja. Essa é a proposta do Consumo Consciente de hoje para o nosso ouvinte que está a planear a sua viagem para curtir o Carnaval e que este ano está mais preocupado em cair na folia, mas de uma forma mais ambientalmente responsável. O que vai escutar é um estímulo para você turistar e cair na folia de forma consciente, adotando práticas sustentáveis que podem ser adotadas no seu dia-a-dia, nas suas viagens e nos seus passeios em feriados e fins de semana. Quer saber quais as maneiras de aproveitar a sua viagem com hábitos sustentáveis? Fique na nossa companhia. Procure saber mais sobre o seu destino e procure roteiros que permitam conhecer a cultura e as belezas naturais e vivenciar o ritmo local. Prefira hotéis que fiquem próximos aos locais que deseja conhecer. Assim você economiza em transporte e diminui a emissão de poluentes. Alguns hotéis e empresas já têm sistemas de aluguer de bicicleta. Tente não levar de casa nada que possa comprar no local em que visitará. Assim contribui com a geração de empregos, aumenta a renda dos moradores e valoriza os talentos locais. Leve consigo sempre uma bolsa reutilizável, dobrável. Ela vai ser útil para fazer compras e para levar as suas coisinhas para a praia. Faça uma mala inteligente. Leve roupas que combinem entre si e dê preferência àquelas que não precisam ser passadas a ferro. Assim você reduz a quantidade de malas e o consumo de energia. Desligue tudo da tomada. Cafeteiras, micro-ondas, computadores, telemóveis, secadores de cabelo e outros equipamentos elétricos ligados na tomada, mesmo em estado de stand-by, continuam a consumir energia. Leve com você uma garrafa ou copo reutilizável. Evite comprar garrafinhas de água, copos descartáveis, gerando mais resíduos no país. Escolha restaurantes que possuem práticas sustentáveis, como medidas para reduzir o desperdício de alimentos, que ofereçam pratos preparados com produtos locais e sazonais. Quando for comer, faça um prato de acordo com a sua fome e evite o desperdício de alimentos. Em áreas naturais, inclusive na praia, não deixe evidências da sua passagem, não enterre o lixo, deite o lixo no lixo e, quando não tiver lixeiras acessíveis, coloque seus resíduos em sacos plásticos, traga-o de volta e depois o descarte corretamente. Se for para a folia na rua, não deite o lixo nas ruas, uma vez que os resíduos entopem os esgotos. Além disso, o lixo nas estradas coloca em risco a vida dos animais, de outras pessoas e prejudica a natureza. Evite hábitos que denigrem o espaço, como, por exemplo, fazer xixi nas ruas. Procure sempre os banheiros mais próximos, seja químico ou de bares ou nos restaurantes. E não podíamos esquecer do nosso bem mais precioso, a água. Cada turista consome quase 3 vezes mais água do que a média dos residentes. 60% do consumo de água nos hotéis são ligados à hospedagem. Peça para trocar as toalhas e roupa de cama no hotel se for realmente necessário. Essa medida simples já economiza um bom bocado de água.
Economizar água é uma atividade do ano todo em qualquer lugar que esteja. Mas no Carnaval, as cidades mais carnavalescas ficam sobrecarregadas e muitas vezes sofrem com a falta de água. Para ajudar o nosso meio ambiente e a população neste Carnaval e no resto do ano, economizar água é a ação mais importante. Seja um consumidor consciente todo o ano, mas use e abuse mais ainda nestes dias de festa e cuide do seu destino neste Carnaval. Já diz aquele ditado, mais vale prevenir que remediar. Então informe-se agora sobre a importância de associar-se à ADECO Consumidor, para poder associar-se à ADECO e garantir os seus direitos. Ao associar-se à ADECO, você fica protegido contra problemas de consumo, ainda ganha benefícios exclusivos e recebe vantagens pessoais e financeiras. Prestamos orientação e apoio, temos ao dispor do associado um atendimento exclusivo e personalizado para esclarecer dúvidas sobre direitos de consumo e discutir assuntos do interesse do consumidor com os nossos orientadores. Disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Prestamos aconselhamento jurídico sem custo adicional. Terá à sua disposição especialista em direito e defesa do consumidor para ajudá-lo e orientá-lo e até intervir por você caso tenha problemas com alguma empresa. E para ter acesso a este atendimento, basta ligar para o 973 32 30 e agendar um horário. O sócio tem uma outra vantagem, que é a gratuidade e outros descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO. Recebe comunicados por e-mail, tem acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, recebe a newsletter mensal com informações atualizadas que farão de você um consumidor mais consciente, tem acesso exclusivo à biblioteca física na sede da ADECO, no Mindelo, tem a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação. Poderá influenciar a política do consumo, passa a ser um dos donos da associação, tem a possibilidade de representar a ADECO nos meios de comunicação, tem o direito de convocar e participar na Assembleia Geral com voz ativa, de eleger e ser eleito a cargos dos órgãos sociais e de consultar os relatórios e contas da associação. Ao associar-se à ADECO, além de usufruir dos benefícios oferecidos, você vai contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento da única associação de defesa do consumidor no país. Pronto para garantir todos os benefícios do associado agora mesmo? Faça como centenas de sócios e garanta as melhores vantagens que só a ADECO traz para você. Caro consumidor, o programa já está na reta final. Mas antes de irmos, agradecemos a sua companhia e principalmente o apoio dos nossos ouvintes que já são nossos associados. Se você que nos acaba de escutar quer apoiar a causa, mas não sabe como, informe que basta associar-se e pagar uma cota de apenas 100 escudo mensal. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30 5 27 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02, pelo e-mail informação adeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon, ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margareth Lima, e nos controlos técnicos, Aldair Rocha. Voltamos na próxima semana, em defesa do consumidor.